O Santa Cruz está jogando com fogo. Em exatos 180 minutos de futebol nesta temporada, o gigante do Arruda provou que ainda não sabe quem quer ser dentro de campo. A pergunta não é se o time vai subir, mas se ele aguenta a pressão de ser técnico e intenso ao mesmo tempo, sem quebrar no meio do caminho. 4 pontos em 6 disputados. Olhando a tabela, o torcedor respira, mas olhando o campo, o coração dispara de preocupação. O empate em 1-1 contra o Maguari não foi um acidente de percurso, foi um diagnóstico claro de uma doença que o clube carrega desde a Série D de 2025. Imagine um prédio com uma fachada luxuosa, mas com as colunas de sustentação rachadas. É exatamente assim que o sistema defensivo do tricolor se comporta hoje. A fragilidade é estrutural, e os sinais de alerta estão piscando em vermelho vivo para o técnico Marcelo Cabo corrigir agora. O maior símbolo desse desequilíbrio atende pelo nome de Roquened. Quando seu goleiro sai de campo como o herói absoluto da partida, há algo profundamente errado na sua estratégia. Ele não foi apenas bom, ele foi o único muro entre o Santa e uma derrota vergonhosa em Pernambuco. Foram pelo menos 3 defesas de altíssimo grau de dificuldade. Enquanto o Maguari finalizava com liberdade, Roquened operava milagres. Mas milagres não ganham campeonatos de pontos corridos. Organização, sim. E é aqui que a gente entra no buraco negro do meio-campo coral. O Santa Cruz tenta aplicar uma pressão alta, sufocando o adversário no campo de ataque. No papel, é lindo. Na prática, é um convite ao perigo. O time avança as linhas, mas não encurta os espaços com a sincronia necessária. É um exército correndo sem bússola. O resultado? Linhas desconectadas. Os volantes ficam perdidos na terra de ninguém, chegando sempre 2 segundos atrasados na cobertura. Para um atacante veloz, o meio-campo do Santa Cruz hoje é uma rodovia de 4 pistas sem pedágio e sem fiscalização. Mesmo jogando com 2 ou até 3 volantes de contenção, a proteção efetiva não existe. O adversário progride com facilidade, explorando as transições rápidas que pegam a zaga de surpresa. O problema não é a peça, é o encaixe que simplesmente não acontece. E quando o time decide recuar para um bloco baixo, o pesadelo apenas muda de endereço. Os laterais ficam expostos em situações de 1 contra 1, sem a ajuda dos pontas que deveriam recompor. É um isolamento tático que queima qualquer bom jogador individualmente. Agora, preste atenção em um nome: Patrick Alain. Ele é o cérebro, o maestro, o homem que dá sentido ao caos. Quando a bola passa pelos seus pés, o jogo clareia. Ele organiza, muda o corredor e dita o ritmo. Mas ele está gritando em um deserto. Contra o Maguari, vimos 2 Patricks. O do primeiro tempo, brilhante e criativo, e o do segundo tempo, apagado e sufocado. A queda não foi física, foi por falta de companhia. Sem linhas de passes próximas, até o melhor camisa 10 do mundo vira um jogador comum. O Santa ainda não aprendeu a jogar em função do seu principal talento. É como ter uma Ferrari e insistir em dirigir em uma estrada de terra cheia de buracos. O potencial está lá, mas o ambiente em volta impede que ele atinja a velocidade máxima. Marcelo Cabo, no entanto, parece ter acordado. Ao contrário do que vimos em 2025, a leitura de jogo do técnico está mais ágil. Ele percebeu o domínio do Maguari e tentou uma manobra arriscada. Mudou o esquema para um 4-4-2 em losango no meio da partida. A entrada de Galhardo e a flutuação de Patrick Alain como um meia-atacante livre trouxeram um equilíbrio momentâneo. Não foi a perfeição, mas foi um sinal de vida. O técnico está testando variações porque sabe que o plano A está fazendo água por todos os lados. Mas existe um problema que nenhum esquema tático resolve sozinho: a saída de bola. Zagueiros e laterais parecem travar quando são pressionados. A falta de sincronia é berrante. Até Eurico, que costuma ser o porto seguro técnico, está errando passes de 3 metros. Nesse momento, a ausência de Roquened na construção do jogo é sentida. No futebol moderno, o goleiro é o 11º jogador de linha na saída de bola. Quando ele não participa, o time joga com 1 a menos na base, facilitando o cerco do adversário. Vamos falar de Quirino. Ele é uma peça subutilizada que pode ser a chave para abrir defesas fechadas. Sua mobilidade fora da área é fantástica. Ele cria buracos na zaga inimiga. Mas ninguém entra nesses buracos. O time não reage aos seus movimentos de forma automática. Renato tentou explorar esse espaço em 2 ou 3 lances, e o jogo clareou imediatamente. É preciso transformar esses lampejos em um padrão de jogo. Se o centroavante se move, o ponta tem que infiltrar. É o básico que o Santa ainda trata como opcional. E o dilema de Patrick Alain e William Júnior? Ter os dois juntos é o sonho técnico de qualquer torcedor, mas o pesadelo defensivo de qualquer treinador. Ambos oferecem muito pouco sem a bola, o que sobrecarrega o resto do time de uma forma perigosa. Para essa dupla funcionar, os jogadores de lado precisam de pulmões de aço. Eles precisam ser verticais no ataque e disciplinados na defesa. Sem esse equilíbrio, o Santa Cruz vira um time de exibição, que joga bonito por 10 minutos e sofre por 80. O clube chegou em uma encruzilhada. Ou ele decide ser um time intenso, focado em marcação e transição agressiva, ou assume a postura de um time técnico, que protege seus meias a todo custo. Tentar ser as duas coisas agora está transformando o time em nada.
Mas o destino deu um presente ao Santa Cruz, o fator casa. Serão 4 jogos consecutivos na Arena de Pernambuco: Vitória, Retrô, Náutico e Jaguar. É aqui que a temporada de 2026 será decidida, pro bem ou pro mal, diante da massa coral. O primeiro desafio é contra o Vitória, neste sábado, às 17 horas. Não é apenas um jogo, é o início de uma maratona de 360 minutos, onde o erro não é permitido. A Arena de Pernambuco precisa pulsar como o Arruda, se o time quiser a classificação direta. Depois vem o Retrô, no dia 21, um time organizado, que não perdoa falhas estruturais. Se o meio-campo do Santa estiver aberto como contra o Maguari, a Fênix vai fazer estrago. Esse jogo será o teste de fogo para a nova postura defensiva de Marcelo Cabo. E no dia 25, o clássico das emoções contra o Náutico. É o jogo que para o estado. No clássico, a tática muitas vezes perde para o psicológico. Mas um time sem padrão, emocionalmente, desaba no primeiro gol sofrido. O Santa terá nervos de aço? Fechando a sequência, o Jaguar no dia 28. 4 jogos em 11 dias. É um teste de resistência física brutal. O departamento médico e a preparação física serão tão importantes quanto os atacantes. Cada gota de suor na arena contará para o objetivo final. A meta é clara: buscar a classificação direta para as semifinais do estadual. Evitar o desgaste de jogos extras e garantir a vantagem de decidir em casa. O Santa Cruz tem 4 pontos, mas precisa de pelo menos mais 9 nessa sequência para dormir tranquilo. O presidente Bruno Rodrigues já deixou claro: a Arena de Pernambuco é a casa oficial em 2026. O gramado impecável favorece o jogo técnico de Patrick Alain, mas também exige mais correria. Não há mais a desculpa dos buracos do Arruda para justificar erros de passe. A torcida, como sempre, será o 12º jogador. Mesmo quando não é o mandante oficial, como contra o Retrô, a tendência é de uma invasão coral em São Lourenço da Mata. O grito que vem das arquibancadas é o combustível que falta para esse motor tático pegar. Mas cuidado, a paixão cega e o futebol pune quem não enxerga a realidade. O Santa Cruz precisa de ajustes urgentes na compactação. Se os setores continuarem distantes por mais de 15 metros um do outro, a Arena de Pernambuco será palco de frustrações. Marcelo Cabo tem o elenco na mão, mas o tempo é o seu maior inimigo. Em 48 horas, ele precisa transformar um time hesitante em uma máquina de competição. A evolução na leitura de jogo precisa se traduzir em gols e, principalmente, em segurança defensiva. O sistema 4-4-2 em losango pode ser a salvação. Ele preenche o meio, protege os volantes e dá liberdade para o camisa 10. Mas exige que os 2 atacantes, Quirino e Renato, trabalhem dobrado na marcação da saída de bola adversária. Estão dispostos? Se a resposta for não, o Santa voltará a ser aquele time previsível que chuta bolas longas na esperança de um milagre individual. E, como já vimos, Roquened pode até salvar lá atrás, mas ele não pode cruzar e cabecear ao mesmo tempo. A sequência na arena é um divisor de águas. Ou o Santa Cruz sai dela como o grande favorito ao título, ou mergulha em uma crise de identidade que pode comprometer todo o planejamento para a Série C que vem por aí. O risco é real. Olhe para os números. Em 2025, o Santa perdeu pontos cruciais por falta de atenção nos minutos finais. Contra o Maguari, o empate veio em um momento de desatenção. A história está tentando se repetir. Alguém no elenco precisa quebrar esse ciclo de mediocridade. A liderança de Eurico é fundamental aqui. Ele é a voz experiente. Se ele está errando passes simples, a confiança do grupo inteiro balança. Ele precisa voltar a ser o pilar técnico para que os jovens, como o Roquened, se sintam seguros para brilhar. O torcedor coral é calejado. Ele sabe identificar de longe quando o time está enrolando e quando está realmente lutando. A entrega contra o Vitória será o termômetro. Se houver suor, haverá apoio. Se houver apatia, a pressão vai ser insuportável. Imagine a arena com 40 mil pessoas. O silêncio após um erro de passe dói mais que uma vaia. O Santa Cruz precisa aprender a lidar com esse peso. Jogar na arena é um privilégio que exige uma postura de time grande, algo que ainda está em construção.